Fala pessoal, vamos falar aí de um dos principais mecanismos de proteção de dados, que é a criptografia, e um dos conteúdos que é bastante cobrado também em provas de concurso. Então vamos entender, pessoal, as bases da criptografia, né? O que é a criptografia, como que ela funciona e quais que são aí os tipos de criptografia que podem ser utilizados. Prestem bastante atenção nesse bloco aqui, porque esse conteúdo é de suma importância para as provas. Vamos lá, meu povo. O que é a criptografia, né? Primeiro de tudo, a criptografia, pessoal, é considerada aí dita, né, como uma ciência, como uma arte de escrever uma mensagem cifrada ou em código. Então, se você trocar mensagens, né, pegar ali um pedaço de papel e mandar uma mensagem para outra pessoa, se um terceiro que sabe falar aquela linguagem interceptar aquele papel, ele vai conseguir decifrar aquela mensagem, vai conseguir entender aquela mensagem. Então a gente chama isso de texto claro. Agora, se você e a outra pessoa combinaram um código, né? Ao invés de escrever lá em português, você vai escrever com estrelinhas, círculos, triângulos, etc. E a pessoa vai entender se combinar esse código lá. Quando você mandar o papel que o terceiro, aquela mensagem vai estar codificada. Aquela mensagem vai estar cifrada. Então o terceiro, né? Sem saber o código que gerou aquela comunicação, o código que decifra aquela mensagem, ele não vai conseguir tirar proveito ou fazer a leitura daquela mensagem. Então a criptografia, ela é essa ciência barra arte, né, de cifrar mensagens, de codificar mensagens para evitar que terceiros consigam interpretar ou ler aquilo que se está sendo trocado de mensagens. Tá? Então nós temos aí os textos chamados textos claros, que vão ser cifrados então para serem transmitidos para os seus destinatários, e o destinatário vai lá decifrar. Então esse processo, né, de criptografia, ele ocorre com essas duas atividades, né? A atividade de cifragem e a decifragem. Então o que é a cifragem ou encriptação? Você cifrar ou encriptar, né, um conteúdo. É você disfarçar a mensagem original. O que a gente chamou ali de texto claro. Então, na hora, vamos supor que você escreveu, texto claro, só que está escrevendo como? Você está escrevendo através de código. Você está escrevendo através de código. Então, você esconde a substância do texto. E aí, então, agora você vai ter o texto o quê? Você vai ter um texto codificado. Você vai ter um texto encriptado. Você vai ter um texto cifrado. Óbvio que eu estou dando um exemplo aqui de um material escrito à mão, né, pessoal? Mas a criptografia, ela é bem utilizada aí no contexto de troca de mensagens eletrônicas. Então, você vai mandar um documento, vai mandar algum conteúdo para alguém, enviar algum conteúdo para alguém, e aí, né, há um processo de criptografia. Você não precisa fazer esse processo, obviamente existem algoritmos de criptografia para isso, mas você vai cifrar, né, o algoritmo vai cifrar, encriptar aquela mensagem. E aí, lá na outra ponta, lá no destinatário, vai ocorrer a decifragem, né, a decifragem daquela mensagem, transformando de novo em texto claro, porque, né, quem vai ler, quem vai enviar e quem vai ler, conversa na linguagem que está no texto claro. O processo de criptografia, o algoritmo, ele vai converter a mensagem para um texto cifrado, mas que ninguém consegue interpretar, né? Então, quando ele chegar lá no final, a outra parte vai ter que descriptografar, vai ter que decifrar aquela mensagem. E esse processo a gente pode entender observando essa figura aqui, tá? Olha lá, nós temos um texto claro, tá lá um texto bonitinho, que a gente sabe ler e sabe interpretar. Esse texto vai ser submetido a algum algoritmo de codificação, a algum algoritmo de criptografia. Nós vamos ver, né, quais são os principais algoritmos, que utiliza aí uma chave secreta. Então, olha só, vai ser criptografado esse texto utilizando-se uma chave secreta. Esse texto vai ser mandado, então, como texto cifrado, perceba que é codificado, cifrado, através de um canal de comunicação. E aí nós vamos ter lá o algoritmo que vai descriptografar, decodificar essa mensagem utilizando aquela chave secreta, transformando novamente aquele texto cifrado em texto claro. Então, de maneira resumida, esse é o processo de criptografia. Lógico que aqui nós estamos vendo um processo de criptografia que utiliza uma chave secreta, né, que seria, por exemplo, a mesma. Mas nós vamos ver que existe lá algoritmos de chave simétrica e de chave assimétrica. Tem uma pequena diferença. Mas aqui, de modo geral, para que a gente entenda esse processo de criptografia. Então, pega um texto claro, submete esse texto a um algoritmo de criptografia, que vai ter lá uma chave criptográfica. Esse texto é codificado, então cifrado.
Quando chegar no destinatário, vai ter um processo de descriptografia, de decodificação, de decifragem daquele conteúdo, para gerar de novo um texto claro, para que aquele destinatário consiga ler, consiga interpretar aquele conteúdo, tá? Então, esse é o processo de criptografia. E aí, pessoal, para cifrar ou decifrar, né, as mensagens, como a gente viu ali, os algoritmos utilizam as chaves criptográficas, tá? As chaves criptográficas. E é importante a gente saber quais as propriedades da segurança da informação que a criptografia, né, visa garantir, ou pelo menos tenta ali, né, preservar. Quais são essas propriedades? Pessoal, olha só, são 4 as propriedades de segurança da informação que a criptografia pode, né, preservar. A integridade, que é o quê? O que é a integridade? É eu saber ou ter a garantia de que aquele conteúdo não foi alterado indevidamente. A autenticidade, que é eu saber quem foi o autor daquele conteúdo. O não repúdio ou irretratabilidade, que está bem relacionado à autenticidade, né? Aquele autor não poder negar que foi ele que construiu aquele conteúdo, ou que foi ele que fez, ou que foi ele que enviou. E o sigilo ou confidencialidade, que é garantir que somente as partes possam acessar o conteúdo e ter o seu valor extraído daquele conteúdo. Eu não tenho terceiros violando aí esse sigilo da informação. Então, a criptografia, ela garante, tá? Ela garante essas propriedades. Aí, dependendo do tipo de criptografia, você vai ter garantia de umas ou de outras propriedades, tá, pessoal? De modo geral, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? A criptografia de chave simétrica e assimétrica. Mas já passando de antemão, a chave simétrica, que utiliza uma chave só, ela garante o sigilo ou confidencialidade e ela garante a integridade. Embora haja uma polêmica na integridade, mas as questões têm aceitado assim. Já a criptografia assimétrica, ou de chave pública, ela garante as 4 propriedades, de uma forma ou de outra. De modo geral, as questões têm tratado assim. Agora, cuidado, porque criptografia não garante disponibilidade. Não garante disponibilidade. Criptografia garante as outras propriedades, mas não garante. O que é a disponibilidade? É você ter acesso à informação. Imagina só, o conteúdo está criptografado, você colocou lá no pendrive, mas alguém roubou o pendrive. Pronto, está indisponível a informação. A pessoa pode não conseguir acessar, pode não conseguir modificar, pode não conseguir negar que foi outra pessoa que enviou, mas você também não tem acesso mais à informação, porque alguém está lá e não está mais disponível. Então a criptografia ela não garante disponibilidade, independente do tipo de criptografia. Então tem que ter cuidado com isso daqui. E aí para que você vai usar a criptografia então? Para proteger dados sigilosos que estão armazenados ali no seu computador, né? Para criar ali alguma área específica do sistema operacional do seu computador, alguma área específica do seu computador, para colocar informações relevantes, para proteger os backups contra acesso de terceiros, para proteger a troca de comunicações na internet, dados bancários, transações, e-mails enviados, transações comerciais. Então, a criptografia tem um amplo espectro de uso, beleza? Como a gente viu aqui, a criptografia usa chaves, tá, pessoal? E ela pode ser criptografia com base no tipo de chave usada. Então, como eu falei para vocês, ela pode ser de chave simétrica ou de chaves assimétricas. Então, nós temos 2 tipos de criptografias possíveis, né? Classificação, a que a gente tem aqui das criptografias. Isso aqui é bem cobrado em prova, o entendimento do que é uma, do que é outra, de como que elas funcionam e de quem são os principais algoritmos de cada uma delas. Então, presta bastante atenção aqui agora. A criptografia de chave simétrica, galera, a criptografia de chave simétrica, também chamada de chave secreta ou de chave única, ela utiliza a mesma chave, tanto para criptografar, tanto para codificar, como para decodificar as informações. Então ela é principalmente usada para garantir a confidencialidade dos dados. Como eu falei, também podemos dizer que ela garante a integridade. Essas questões aceitam que ela garante a integridade, tá? Integridade. Garante também que aceita que garante também a integridade. Isso é de simétrica. Chave única. Então uma mesma chave é utilizada para criptografar e para descriptografar. Tá? Mesma chave. E aí, pessoal, o que acontece aqui? Se a informação é trocada de uma pessoa para outra,
As duas pessoas têm que conhecer essa chave, já que ela é única. Então, às vezes é necessário, né, na verdade, se são pessoas diferentes, é necessário que se tenha um canal seguro para a troca dessa chave. Para que a pessoa A conheça a chave, para a pessoa B conheça a chave. Porque se a chave for passada por um canal aberto junto com a mensagem, o hacker simplesmente vai pegar a mensagem, vai pegar a chave e vai descriptografar, acabou. Não, a chave tem que ser compartilhada pelo meio seguro. Então você precisa ter essa garantia de meio seguro para a troca dessa chave. E aí é importante que você saiba quais são os principais métodos criptográficos que usam chave simétrica. E aqui não tem muito o que fazer, pessoal. Aqui é decoreba mesmo. É você pegar essa listinha de vez em quando, dar uma olhada, porque muitas questões cobram quais são os algoritmos de chave simétrica. Quais são os algoritmos de chave assimétrica. Ele te dá uma listinha de 3, 4 algoritmos e te pergunta qual que é simétrico, qual que é assimétrico, e etc. Então vamos lá. Ó. Nós temos o AES, o Blowfish, o RC4, o RC5, o DS, o 3DS e o IDEA. Então isso aqui de chave simétrica é o core que você precisa saber. Professor, eu preciso entrar no nível de entender cada um desses algoritmos? Pessoal, assim, ó, sinceramente, isso é raro de cair. Né? Raro de cair. E entender cada algoritmo a fundo tem um baixíssimo custo-benefício. Então aqui a gente não entra nesses algoritmos porque é muito raro de cair, né, em qualquer tipo de concurso. Geralmente aí cai quando é para concurso de oficial da ABIN, Polícia Federal, perito da Polícia Federal. Mas para os concursos em regra geral, saber que eles são simétricos é o suficiente, beleza? Então vamos só resumir como é que funciona esse processo de criptografia de chave simétrica. Existe uma chave única, que o A, que eu estou chamando aqui de emissor, o A é o emissor, ele possui essa chave e vai mandar a sua mensagem. Então vai mandar o textinho claro aqui, ó. Esse texto, então, vai passar pelo algoritmo criptográfico que tem essa chave e vai ser decodificado. O B tem que conhecer essa chave secreta. Então essa chave secreta tem que ter sido compartilhada também com o B por algum canal secreto. Isso aqui é um canal aberto, comunicação via internet, por exemplo. Mas aqui ele pode ter tido, sei lá, via VPN, alguma forma de compartilhar essa chave, porque os dois têm que ter essa chave. E aí essa chave, então, o B vai usar, porque ele conhece, né, essa chave. Isso é o que eu estou falando, é o B, pessoal, mas é o algoritmo que vai fazer isso, né? Não é a pessoa em si que vai fazer isso. Então ele vai pegar aqui, o algoritmo vai pegar essa chave, vai descriptografar essa mensagem, pegando o texto claro de novo. Olha só, se existe um terceiro aqui, um man in the middle, esse cara pegando essa comunicação, ele não vai conseguir, em tese, né, interpretar ou ler essa mensagem. Então eu garanti aqui a confidencialidade. Em tese ele não vai conseguir, né, ler essa mensagem porque ele não conhece a chave. Só quem conhece a chave é o A e o B, porque eles trocaram essa chave por meio do canal seguro. E aí, como eu falei, é necessário um canal seguro para trocar a chave única secreta. Então a criptografia de chave simétrica ela é bem simples de entender, é uma chave só. Qual que é a grande vantagem disso aqui? É um processo mais simples e é um processo mais rápido. A gente vai ver a criptografia de chave assimétrica e vai ver que ela é um pouco mais burocrática, porque ela envolve ali um par de chaves. Beleza? E a criptografia de chaves assimétricas ou pública? Agora ela utiliza duas chaves distintas. Então cada integrante da comunicação, cada componente da comunicação, seja o emissor, seja o destinatário, vai ter um par de chaves. Ele vai ter uma chave pública, que é livremente divulgada, todo mundo pode conhecer essa chave. E ele tem uma chave privada, que é só ele que conhece. Só o dono que sabe. Aquela chave privada. E qual que é o grande detalhe? Se uma informação é codificada com uma das chaves, somente o par dela, somente a outra chave pode usar para decodificar. Então se eu criptografei com a chave pública, somente a privada para criptografar. Se eu criptografei com a privada, somente a pública para descriptografar. É sempre o par. E cuidado, eu vou mostrar aqui o exemplinho. E tem que ser o par da mesma pessoa. É o par do emissor ou o par do destinatário. E o que é que muda em relação a isso? Muda a característica que vai ser preservada. Lembra que eu falei que a criptografia assimétrica, ela garante aqui, ó, essas 4 propriedades? Então, a depender
qual propriedade eu quero garantir, eu vou usar uma ou outra chave para criptografar. Nós vamos ver isso. Beleza? E quais são os principais métodos criptográficos? Quais são os principais algoritmos? RSA, DSA, curvas elípticas, SDSA, Elgamal e Diffie-Hellman. São os principais exemplos. Então é muito importante vocês saberem esses exemplos aqui. Vamos destrinchar como é que funciona a criptografia de chave assimétrica? Pessoal, vamos lá. Nós temos duas possibilidades para usar a criptografia de chave assimétrica, a depender da propriedade que a gente quer garantir. Então, veja só, se eu quero garantir a confidencialidade, se eu quero garantir o sigilo, eu quero garantir que somente o B leia e consiga entender a minha mensagem, eu tenho que usar alguma informação para que só o B consiga decifrar a mensagem. E qual é a informação que só o B consegue? É a chave privada dele, só ele que conhece. Se o B vai descriptografar a mensagem com chave privada, o que é que eu uso para criptografar? Então eu vou pegar minha mensagem, claro, né? Eu vou criptografar essa mensagem com a chave pública do B. Então eu vou pegar aqui a chave pública, ó, vou criptografar essa mensagem, gerando aqui o texto codificado. Gerando o texto codificado. Então na minha criptografia, na encriptação, né? Na cifragem, eu vou cifrar com a chave pública de B. Qualquer pessoa tem acesso à chave pública de B, beleza. Mas o que importa aqui é que somente o B consiga decifrar. Então, na hora que for para decifrar, o B vai usar a chave privada dele para decifrar essa mensagem. Decifrar essa mensagem. E aí vai gerar ali o texto claro de novo. Veja que o par utilizado foram só as chaves de B. As chaves de A não tiveram nada a ver com a treta. Não tiveram nada a ver com o procedimento. Porque você sempre usa o par ou do emissor ou do destinatário. A depender daquilo que você quer preservar. Então, se você quer preservar confidencialidade, você quer garantir confidencialidade, você vai criptografar com a chave pública de B, ou seja, do destinatário. E vai descriptografar com a chave privada dele. Cuidado para não confundir as coisas. Não se misturam as chaves. Beleza? Então esse é o primeiro processo. Agora, se eu quero garantir a autenticidade, ou seja, se eu quero garantir que fui eu que enviei, ou que foi eu que criei aquela mensagem, eu emissor, com que chave eu vou criptografar essa mensagem? Qual é a informação que garante que foi eu que fiz aquele documento que sou eu que estou enviando? A informação que só eu conheço. Emissor A, que é a informação qual? A chave privada dele. Então somente o A conhece a chave privada dele. Então ele vai criptografar, ele vai cifrar a mensagem com a chave privada dele. Gerando isso aqui, um codificado. E aí o B, como é que ele vai verificar que foi de fato o A que assinou aquela mensagem? Esse aqui é o processo de assinatura digital, inclusive. Como é que ele vai garantir que foi o A que enviou? Ora, ele vai pegar a chave pública de B e vai decifrar a mensagem. Porque se a mensagem foi cifrada com a chave privada de A, somente a chave pública de A pode decifrar. Ele vai pegar a chave pública de A, né? E vai decifrar. E aí vai gerar o texto claro de novo. Nesse processo, perceba, pessoal, que qualquer pessoa pode fazer essa verificação. Qualquer pessoa pode vir aqui e pegar a chave pública de B e decifrar a mensagem. Mas veja que o objetivo aqui não é garantir a confidencialidade. O objetivo aqui é garantir que o A foi o A que enviou a mensagem. Então qualquer um pode ir lá e dizer, ó, foi o A que enviou a mensagem, foi o A que enviou a mensagem. Então se eu quero garantir a autenticidade, eu criptografo com a chave privada de A e descriptografo com a pública de A. Então o processo é diferente, dependendo da propriedade que eu quero garantir. O que acontece na prática é que na prática eu quero garantir as quatro propriedades, né, na verdade. Confidencialidade, integridade, autenticidade, não repúdio. Né? O que acontece aqui?
eu faço os dois procedimentos. Eu faço uma criptografia, eu faço uma assinatura digital do meu documento, com a minha chave privada, e eu faço a criptografia daquele documento com a chave pública do B. Então aí eu garanto a confidencialidade. Então eu posso fazer os dois procedimentos numa mesma troca de mensagens. Aí eu garanto as propriedades. Beleza? Então, pessoal, em relação à criptografia, é muito importante a gente saber essa diferenciação aqui. Chave simétrica versus chave assimétrica. Então a chave simétrica é uma única chave privada secreta, tanto cifra quanto decifra. Preciso de um meio para compartilhar essa chave. E quem são os principais algoritmos? AES, Blowfish, RC4, RC5, DS, 3DS e IDEA. E chave assimétrica? São duas chaves distintas, uma pública e outra privada. Uma mensagem que é cifrada com uma só pode ser decifrada com a outra, com o par dela. Não precisa de canal seguro para troca de chave. E os algoritmos RSA, DSA, SCC, SDSA é o Gamal e o Diffie-Hellman. Então fiquem muito ligados nesse esqueminha aqui. Beleza, pessoal? Então nós vimos aí, né, as bases de criptografia, o entendimento de criptografia, e aprendemos a diferenciar criptografia simétrica de assimétrica, entendendo todo o processo de funcionamento e quais os principais algoritmos de cada um desses tipos de criptografias, que é muito importante para você acertar a questão de prova.